Nesse vídeo nós vamos apresentar mais uma edição do Retratos Regionais Cenário Econômico, serviço do Sistema Firjan que aborda questões da economia nacional, internacional e das regiões do estado do Rio de Janeiro. Especificamente nesse vídeo, nós vamos falar sobre a região norte fluminense, que abrange os seguintes municípios: Campo dos Goitacazes, Carapebus, Cardoso e Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra. Para falar da parte de economia nacional e internacional, nós trazemos aqui Jonatas Goulart, economista aqui do Sistema Firjan também, que vai falar um pouco sobre essas temáticas. Jonatas, é com você. Olá! Vamos falar inicialmente sobre o ambiente econômico internacional. E aí eu trouxe uma capa da revista The Economist, uma capa recente da revista que mostra exatamente o que a gente tem sentido sobre o ambiente econômico internacional, e nós destacamos 3 pontos que podem representar bem essa mudança no cenário econômico internacional. Primeiro, que é a elevação de medidas protecionistas pelos Estados Unidos, também as tensões geopolíticas que a gente tem no mundo e a incerteza quanto à política monetária americana. E estes são sem dúvida os 3 principais pontos que podem afetar o ambiente econômico internacional, tem afetado nos últimos meses e pode continuar afetando aí nos próximos meses. Internamente, o que nós temos? Nós temos a frustração com relação à aprovação das reformas e um agravamento da incerteza política doméstica. E isso acaba fazendo com que a economia doméstica tenha dificuldade em decolar. Então a gente percebe que nesse início de ano a gente tem uma dificuldade de crescimento mais forte da economia. E falando especificamente da influência desses fatores sobre a economia brasileira, a gente pode destacar inicialmente a influência sobre a taxa de câmbio. E esse gráfico que eu trago para vocês, ele mostra exatamente isso. Quais são as variáveis que mais têm influenciado a taxa de câmbio nesse primeiro trimestre. E claramente a gente consegue perceber ali nas barras verdes que o risco país tem sido um dos principais indutores da desvalorização do real frente ao dólar. E especificamente no último mês a gente também percebe que a influência da taxa de juros americana sobre o real. Então essas têm sido as principais variáveis que têm influenciado a taxa de câmbio brasileira, e para o final do ano a gente espera uma taxa de câmbio próximo de 3,42. Então a gente espera um ano ainda bastante volátil em termos de taxa de câmbio, e a gente espera uma taxa de câmbio por volta de 3,40 até o final de 2018. E esse cenário econômico e esse ambiente econômico mais incerto que nós temos observado em 2018, ele se reflete também no indicador de incerteza econômica, que a gente percebe que a incerteza aumentou de maneira significativa quando a gente compara com o final de 2017, e esse gráfico mostra exatamente esse salto com relação à incerteza com a economia brasileira. E essa incerteza com a economia brasileira, ela se reflete diretamente sobre a expectativa de crescimento do PIB. Então a gente percebe que semana após semana o mercado tem revisado suas expectativas quanto ao crescimento do PIB, e o gráfico mostra exatamente isso. A gente teve uma expectativa no final de 2017 que chegava a quase 3%, e agora já está uma expectativa de crescimento próximo de 2,75%. E o Sistema Firjan espera até o final do ano que esse crescimento chegue no Brasil por volta de 2,8%, e para a economia fluminense a expectativa é de um crescimento mais fraco por volta de 1,9%. E sobre a atividade econômica nesse início de ano, o que a gente já tem observado? A gente tem observado o setor de serviços com um crescimento mais fraco já nos 2 primeiros meses de 2018. Se a gente olhar especificamente o gráfico, a gente percebe que o Brasil apresentou um crescimento mais fraco no setor de serviços nesses 2 primeiros meses. E quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente percebe que o crescimento, a recuperação ainda está muito fraca, e o estado do Rio ainda apresenta números negativos, tanto em janeiro quanto em fevereiro. Quando a gente for falar também, quando a gente vai observar
o setor de comércio, a gente percebe um desempenho parecido quando a gente olha principalmente para a economia fluminense, ou seja, o setor de comércio ele parecia que mostrou uma recuperação mais forte, mas quando a gente observa os dados de janeiro e fevereiro, a gente já mostra um crescimento mais fraco, principalmente da economia fluminense. A economia brasileira ela continua sua trajetória de recuperação, mas em fevereiro a gente já percebe que foi um crescimento mais fraco do que nós observávamos em janeiro. E a expectativa de crescimento do comércio ampliado para a economia brasileira em 2018 é por volta de 3,7%, então a gente vai ver um crescimento, mas não um crescimento tão forte como nós esperávamos no fim de 2017. E falando especificamente sobre a indústria, quando a gente vai falar da indústria, a gente percebe que a indústria ela tem apresentado um crescimento mais consistente. E isso se dá sobretudo devido porque a indústria tem conseguido aproveitar esse bom desempenho do ambiente internacional e do comércio internacional. Então, a indústria brasileira, que é bastante voltada para o setor internacional, tem aproveitado esse bom momento e tem conseguido aumentar a sua produção. Então, a gente espera, para final de 2018, um crescimento de 4% da indústria brasileira. Quando a gente olha especificamente para a indústria fluminense, a gente percebe um crescimento ainda mais forte, porque a indústria fluminense ela consegue ser apoiada também nessa economia internacional, nessa corrente de comércio internacional e consegue apresentar um crescimento mais forte também, influenciado pelo mercado de óleo e gás. E por fim, o que a gente pode falar desse cenário econômico? A gente pode falar que de fato a indústria tem aproveitado esse bom crescimento econômico, esse bom crescimento econômico principalmente do mundo, mas quando a gente compara com o que nós esperávamos no final de 2017, a gente tem uma confiança mais fraca, influenciado sobretudo pela não aprovação das reformas e por esse ambiente econômico internacional diferente do que nós observávamos antes. Então, tanto a não aprovação das reformas e o ambiente político mais incerto tem influenciado a recuperação da atividade econômica tanto do Brasil como do estado do Rio. E agora a gente vai voltar com a Júlia para a gente poder observar com mais detalhes essa influência sobre a conjuntura regional. Agora nós vamos começar a falar sobre a conjuntura econômica da região norte fluminense. Inicialmente, nesse primeiro slide, a gente traz os dados da produção da indústria da região. Essa pesquisa, a sondagem industrial, uma pesquisa que acompanha os indicadores econômicos de todas as regiões do estado do Rio. É uma pesquisa realizada pelo sistema Firjan, na qual a gente ouve mais de 400 empresários e faz perguntas relativas à produção das suas indústrias, expectativas, etc. Observando os resultados do Norte Fluminense, o Norte Fluminense teve uma queda no volume de produção no mês de março, contrastando com o resultado do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que teve um aumento no volume de produção. Essa diminuição no volume de produção já tinha acontecido no mês de dezembro, então não houve muita evolução no quadro da produção industrial da região. Diante desse cenário, a situação financeira das empresas da região continuou muito ruim. E os principais aspectos apontados pelos empresários como dificultadores, entraves para essa situação financeira, a questão do acesso ao crédito e a baixa margem de lucro. No estado do Rio de Janeiro, apesar de ter tido um aumento da produção no mês de março, os empresários eles também estão satisfeitos com a situação financeira de suas empresas, apontando esses mesmos motivos. Ou seja, na verdade, o que a gente observa é o seguinte: teve um período longo de crise nos últimos 2 anos, e apesar da gente ver alguns sinais de melhora da atividade, até que isso se reflita na situação financeira das empresas, vai demorar um pouco. A gente precisa de que a atividade se recupere, você faça esse ciclo, para que aí sim a situação financeira das empresas de fato melhore. Agora a gente vai mostrar os dados do mercado de trabalho. O que a gente observa no mercado de trabalho da região? Apesar da produção ter caído, teve um aumento no mercado de trabalho da produção, ou seja, houve geração de vagas, mas esse resultado foi exclusivamente puxado pela cidade de Macaé,
que em todo o estado foi a cidade do Rio de Janeiro que mais gerou vagas no primeiro trimestre de 2018. Foram 1.000 vagas criadas na cidade de Macaé, nos setores de serviços e na indústria. Na indústria, especificamente, a gente teve criação de vagas na indústria da transformação e aí, especificamente no setor de produtos minerais não metálicos, a gente está falando de 321 vagas em Macaé, e de produtos de metal, que foram 395 vagas em Macaé, ou seja, um volume bem significativo de vagas criadas nesse município. Outro setor industrial que teve destaque no mercado de trabalho foi a atividade extrativa, atividade de apoio à extração de minerais, que também criou 210 vagas no município de Macaé. Quando a gente observa, por exemplo, os resultados dos outros setores, a gente teve resultados ruins em alguns setores importantes. Por exemplo, o setor de comércio. O setor de comércio da região ele fechou 675 vagas no primeiro trimestre de 2018. Mas, sem dúvida nenhuma, esse saldo positivo é um fator a se comemorar, ainda mais se a gente comparar com os resultados do Estado. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele seguiu fechando vagas nesse primeiro trimestre de 2018, apesar de, quando comparado aos resultados do primeiro trimestre de 2017, a gente observa uma evolução, porque o saldo em 2018 ele é muito menos negativo do que o observado em 2017. Então, tanto na região como no estado do Rio de Janeiro, a gente pode dizer que teve uma melhora no cenário. Mas a região, isso é muito melhor, porque o saldo foi positivo, houve criação de vagas. Essa imagem aqui, ela relata um pouco do dinamismo da economia no primeiro trimestre de 2018. O que a gente observa nos setores da economia? A gente observa que o empresário está confiante, então, apesar do que o Jonatas colocou no início da apresentação, alguns fatores de instabilidade, o empresário ele ainda está confiante na conjuntura econômica, na economia. E os resultados da indústria no estado também são positivos. O setor de comércio e serviços ele ainda está um pouco mais estável. O setor de comércio, como o Jonatas falou, ele já está no campo positivo, mas o de serviços segue ainda no campo negativo. E esses setores eles têm uma participação relevante no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, para de fato o mercado de trabalho voltar a gerar vagas no estado do Rio de Janeiro, a gente precisa de uma recuperação tanto da indústria como do setor de comércio e serviços. E aí, a partir dessa melhora do mercado de trabalho, e da evolução das empresas, dos setores, você vai ver efetivamente uma recuperação da situação financeira das famílias e das empresas. Num segundo momento, quando isso acontecer, você vai ver, na verdade, os investimentos voltando a crescer. Hoje, o que a gente observa no estado, como a gente falou nesses últimos 2 slides, exemplificando a regional, é que você vê a indústria muito bem, a confiança do empresário boa também, só que esses outros setores a gente não vê uma resposta ainda. Agora a gente vai falar especificamente das expectativas dos empresários para o segundo e terceiro trimestre de 2018. O que a gente observa na região? Se a gente comparar com os resultados de dezembro, sem dúvidas houve uma melhora nas expectativas dos empresários da região. Em dezembro eles esperavam queda na demanda por produtos industriais e agora no resultado de março eles apontaram que eles esperam estabilidade. Mas quando a gente compara esse resultado aos resultados do estado do Rio de Janeiro, a gente observa que os empresários do norte eles estão um pouco menos confiantes que os empresários do estado. No estado do Rio de Janeiro, os empresários já esperam aumento da demanda por produtos industriais, aumento na compra de matéria-prima e eles estão muito empolgados com as exportações. Contudo, tanto os empresários do estado como os empresários da região norte, eles ainda estão inseguros em fazer novos investimentos e aumentar o volume de contratações. Esse cenário, tanto da região quanto do estado, ele contrasta com o cenário da economia brasileira. Os empresários da economia brasileira, como a gente pode observar ali no slide, eles estão confiantes em todos os indicadores. Eles esperam aumento da demanda por produtos industriais, aumento da compra de matéria-prima, contratações, e esperam também fazer novos investimentos nesses próximos 6 meses. Ou seja, o cenário para os empresários da economia brasileira ele é muito mais favorável, tanto para os empresários do estado, como os empresários da economia do norte fluminense.
Claramente, a gente observa uma evolução no cenário econômico da região, mas que ainda é inferior ao observado no restante do estado. Estamos finalizando mais uma edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e convidá-los a assistir o vídeo das outras regionais. Além disso, gostaria de convidá-los também para a próxima edição, que será realizada em agosto. Muito obrigada!